fez para construir uma empresa espetacular como essa? Bom, muito obrigado por estar aqui. É um prazer estar aqui em Belo Horizonte. Eu te diria o seguinte, que o que você faz é não olhar as coisas da questão tradicional e colocar na prática. Evidentemente que você tem, junto com isso, toda a ética, que às vezes parece que é difícil. Você teve, e tem tantos exemplos aí que agora realmente estão caindo por terra, onde vale a pena o trabalho e vale a pena a questão ética. Porque o mundo empresarial, principalmente, oferece algumas coisas que, se você mantiver os seus princípios, vale a pena. Porque, na verdade, a gente não faz nada que não faça o exemplo. Então, na verdade, que eu não vendo comida, eu vendo confiança. E tenho a grata questão de que trabalho com pessoas que realmente valem a pena. Mas isso é uma coisa que você cultiva com o exemplo e não com o discurso. Eu posso dizer que o que eu posso dizer que eu mais ganhei foi aprendendo e olhando as coisas não igual as pessoas colocam. E sempre vejo o copo meio cheio e nunca meio vazio. Você vê, nessas épocas, a gente teve a oportunidade e fez uma grande diferença na Sapor de ter feito a Olimpíada. Ao mesmo tempo, e graças a Deus a gente fez a FIFA antes, que financeiramente a FIFA foi uma catástrofe. A gente perdeu 5 milhões de mil contabilmente, fora o que a gente perdeu por ter que colocar a empresa inteira a cuidar dos 12 estádios que estavam totalmente despreparados para fazer alimentação. Então, essa experiência foi uma coisa que, vamos dizer assim, nunca mais. Né? Porque a gente tinha 50 pessoas nos estádios, inclusive aqui, quando dava o jogo, passava para 4 mil. Então, eu imaginei isso no Brasil inteiro, desestruturado, não tinha água quente, nós tivemos que botar containers, enfim. Então, tudo indicava para a gente não fazer a Olimpíada, nem pensar. E meu conselho era uma das coisas que mais falava, não te mete nisso, não te mete nisso. E aí você tem que exercitar o que você fala. Não adianta você dizer, olha, coisa diferente, e continuar fazendo a mesma coisa. Tinha acabado de levar um exemplo e digo, não vou fazer a Olimpíada. E realmente, o que a gente depois veio a Olimpíada, e a gente sempre, não faço, mas no final a gente disse, por que não vou fazer? Vamos fazer dentro das coisas que a gente aprendeu que não deram certo na FIFA, vamos fazer. Se o sistema aceitar que for isso, nós vamos fazer. E aí, quando eu fiz isso, o conselho quase me mata, mas foi a melhor coisa que podia ter acontecido para a Sapori, porque ali a gente conseguiu testar coisas que a gente vinha fazendo há muito tempo. Então, hoje nós temos tudo muito processado, muito pronto, e é um orgulho ter participado da Olimpíada e ter feito o serviço de alimentação mais complexo do mundo, dentro da estrutura que tinha no Rio de Janeiro. Delegações, autoridades, atletas, 70 mil refeições por dia, num lugar onde já tinha muito impacto. E com resultados financeiros. Nós tínhamos um orçamento de 210 milhões, fizemos por 155 milhões. E aí, isso dá muito orgulho de você ter feito a melhor Olimpíada bem abaixo do que estava estabelecido. Agora, o que é engraçado, essas coisas não se comentam no Brasil. A gente gosta só de ver sangue no Brasil. Então, a gente, às vezes, a mudança em você parece que não, que a gente é muito pequeno. É a gente que vai fazer a diferença. Entre as nossas pessoas, entre a nossa empresa. O que eu estou fazendo diferente na minha companhia que inspire os outros? Que inspire os colaboradores, que inspire os fornecedores. E cada vez isso aumenta mais. Este ano, nós estamos muito focados em propósito. Propósito que faça o mundo melhor. E aí começa a mudar tudo, né? Porque você diz, pô, o mundo melhor. Pô, se fizer um mundo melhor, você vai fazer as relações tuas melhores. Você vai ter melhor tratar seus colaboradores, melhor tratar os clientes e melhor tratar o contexto todo. Então, nós temos que olhar para o todo e não olhar mais somente para as nossas relações. Aí nós vamos construir. É o nosso papel como empresário. Eu acho ótimo tudo que está acontecendo. Torço realmente para que as coisas aconteçam como a gente está falando aqui. A gente planta, a gente colhe o que planta. Então, com tudo isso que está acontecendo aqui, certamente nós estamos plantando confiança, princípios, algo de nos passar. Nós estamos aqui para quê? Para deixar legado. Então, realmente, a Olimpíada para nós foi um grande legado. Fizemos a primeira Olimpíada, fizemos coisas que nunca tinham sido feitas na Olimpíada. Nós temos um livro que conta tudo, traz as fotos de todas as pessoas, a rastreabilidade. O Japão veio aqui ver a rastreabilidade das nossas Olimpíadas. Faz muito mais sentido Tóquio, Rio de Janeiro, do que Londres. Então, é muito orgulho e isso fez com que a gente agora desbrasse novos horizontes a partir. Porque tudo é escada, né? Você vai subindo e aí tem que olhar para as oportunidades da mesma forma
que olhei quando tinha um gol e coloquei o primeiro restaurante. Muito bom. Romeu Zema. Eu acho que a gente pode começar falando de você, Romeu, de um resumo do que o Alexandre, do que o Thales e o Daniel mencionaram, que é vai lá e fazer. Vai lá e fazer as coisas acontecer. A sua história começa em Araxá, no interior também. Aliás, eu acho que o interior tem alguma magia, porque até o Alexandre, que não é daqui de Minas, mas tem a fábrica no interior de Minas, não é isso? Extrema, Extrema. sul de Minas. E cheio de vaquinha lá, que eu vi também, quando vocês começaram. Então, todo mundo tem o pé no interior aqui. Alguma coisa no interior. O Daniel começou no interior de Porto Alegre também, não é? É, no interior de Campinas também, né? Campinas que é o interior de São Paulo. Interior de Campinas, começou Sapori. Então, esse interior tem uma magia. Qual que é essa magia, Romeu, de você pegar a empresa aí da sua família, o fundador foi seu pai, né? De todo o grupo, ou essa história que envolve as gerações estão aí trabalhando juntas ainda, e você num protagonismo encarar esse grande desafio que é ser candidato, nosso candidato ao governo de Minas. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite do IFL. A minha história é semelhante aí a do Alexandre, do Thales e Daniel. Trabalho desde criança, não tenho uma data certa, porque desde os 5, 6 anos de idade, eu já ajudava o meu pai a contar parafusos, porcas, arruelas, na loja de peças que ficava exatamente ao lado da nossa casa de 50 metros quadrados. E ele sempre foi, eu diria, um mentor para mim, né? Eu sempre o ajudei, que eu via aquela pessoa trabalhando 12, 15 horas por dia, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e aquilo sempre foi uma inspiração muito grande para mim, lembrando que o meu pai ficou órfão aos 14 anos de idade e herdou uma empresa falida. Ele teve de não só fazer, como recuperar aquilo que ele herdou. E, de certa forma, eu acabei, Carol, frustrando ele, porque o desejo dele era que eu fosse trabalhar com ele na área de concessionária de veículos, com peças, que sempre foi um negócio da família, mas eu vi que nós tínhamos uma oportunidade muito grande no varejo de móveis e eletrodoméstico, que era uma empresa pequena que ele nunca deu atenção, porque ele sempre gostou de automóvel. E automóvel realmente era bom, porque até meados da década de 90, o Brasil só tinha 4 montadoras, Ford, Fiat, Volkswagen e GM. Então, era um mercado relativamente fechado e também muito rentável. Mas eu vi que eu não teria muita liberdade de atuação e que com móveis e eletrodomésticos eu poderia abrir lojas aonde eu queria, pintar da cor que eu queria, pôr a marca que eu quisesse. E acabamos sendo bem-sucedidos, errei muito no começo, das 10 primeiras lojas que eu abri, 5 eu tive de voltar fechando, mas aprendi o caminho das pedras e conseguimos abrir, de 91 até ano passado, mais de 430 lojas em Minas e estados vizinhos. E vejo que esse esforço foi essencial. Muitas vezes eu peguei o carro sozinho, fiquei a semana inteira viajando, cheguei a sair de Araxá domingo cedo para ir dormir à noite em Salinas, 800 quilômetros de distância, muitas estradas de terra, porque muitas vezes, para evitar passar no asfalto 300 quilômetros, você podia ir 70 na terra, e até hoje eu sei esses atalhos bem na minha cabeça, porque muitas estradas ainda não foram asfaltadas, e sempre fiz o meu trabalho muito alicerçado no ser humano. Tanto é que há mais de 15 anos nós estamos entre as melhores empresas para se trabalhar do Brasil, lembrando que isso é uma escolha dos empregados e não da empresa. E digo com certo orgulho que criei muitos empregos bons no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Mucuri. Nós temos muita gente que tem, eu diria, pela região, um emprego privilegiado, porque nessas regiões, só de ter carteira assinada já é um privilégio.
e conosco todo mundo tem carteira assinada para ganhar bem mais do que o salário mínimo e ainda alguns outros benefícios. Então, fico, de certa maneira, orgulhoso de ter levado desenvolvimento e emprego para todo o estado de Minas e também outros vizinhos aí. Você só esqueceu de comentar para a gente quando que você decidiu virar o nosso candidato ao governo de Minas. Por quê? O ano passado, eu recebi o convite do Partido Novo, imediatamente eu falei não, porque nunca ocupei um cargo público, nem disputei uma eleição. Mas esse convite me fez refletir, e eu vi, aos 53 anos de idade, que estava errado, que o que aconteceu e acontece conosco aqui em Minas e no Brasil, toda essa corrupção e ineficiência do Estado, é devido justamente pessoas como eu e vocês aqui não participarem da política. E como a minha vida já possibilitava, eu já tinha deixado a presidência da empresa e ido para o conselho de administração, eu acabei, diante desse fato e do fato também de eu ter filhos e não querer que eles venham a viver numa Venezuela, que é o que muitos políticos no Brasil desejam, e também de ter surgido um partido, como vocês escutaram agora há pouco, o João Amoedo, que me deixou extremamente confortável, porque eu nunca iria entrar num PSDB, PMDB ou PT da vida. Pegando até um gancho do que você acabou de mencionar, quantos empregos você gera, né? E o Thales falou isso também, a Singu é uma ferramenta de ascensão dessas pessoas socialmente e economicamente, melhorar a situação. É muito interessante fazer um saudosismo aqui, lembrar de Roberto Campos. Roberto Campos ele destacava, não há uma exclusão maior do que se você pegar uma pessoa que está desempregada. Ou seja, não há exclusão maior que o desemprego. E, com base nisso, eu queria que a gente comentasse aqui agora, todas as pessoas que trabalham para você, para vocês trabalham com tecnologia, principalmente o Alexandre, o Thales, o Daniel tem um movimento gigantesco também de inovação dentro da empresa dele, da Sapori, para atender toda a clientela que ele tem, que é gigante, atende só grandes empresas. E o Zema também, o tanto de loja, onde a gente vai ter uma loja aberta, então tem que ter muito treinamento, capacitação dessas pessoas. Não existe melhor programa social, não desmerecendo os outros, do que o emprego. Fale para a gente como que vocês encaram isso, principalmente no futuro, a gente falando de inovação, um futuro aí que está revendo completamente o cenário do mercado de trabalho. Bom, realmente a Carol tem toda a razão. Não vejo nada que dê mais dignidade para uma pessoa do que realmente um emprego. E eu falo muito que o nosso sistema educacional está ultrapassado, a nossa cultura a mesma coisa, nós ainda temos aqui no Brasil, e principalmente dentro do setor público, aquela questão de valorizarmos o título e não a competência. E eu sempre falo para os jovens que trabalham na minha empresa, que competência depende deles. A faculdade, o título, é um mero complemento. E o Thales, que é da área de tecnologia, já tive aqui em Belo Horizonte várias vezes com o pessoal do São Pedro Valley, é muito interessante a maneira como eles selecionam pessoas. Colocam alguém lá numa sala às 7 horas da manhã e até às 10 da noite ele tem de desenvolver um sisteminha. Se ele consegue desenvolver, apesar de ter 20 anos, ele está contratado para ganhar lá 10, 15 mil reais por mês. Se ele não desenvolver, mesmo que ele tenha mestrado, doutorado, ele não está contratado. Então, o mercado tem de ir para esse lado, é de quem é competente e sabe mostrar competência. E o setor público vai exatamente no contrário, fica exigindo título para poder dar aumento de salário e outras mordomias mais. Aproveita e comenta, Thales, essa questão da seleção e como que você está enxergando o mercado de trabalho com a sua equipe. Tá. E que o seu caso é diferente, né? Eu acho interessante, sua empresa é grande, atende muita gente, é volumosa, é para atender muitos clientes, volume. E, ao mesmo tempo, sua equipe é enxuta, né? São, duas coisas distintas. Né? Primeiro, tratando da questão do trabalho, né? Que a gente está falando na palavra emprego, eu queria usar o termo trabalho. Que eu acho, Carol, que a gente está passando por uma mudança,
talvez o maior ponto de inflexão da história da humanidade, desde a Revolução Industrial que a gente está vivendo agora, onde, aí falando do aspecto de trabalho, né, onde as pessoas estão deixando de querer ter emprego e querendo ter trabalho. Eu vejo isso, principalmente as pessoas da base da pirâmide. Eu via isso na EasyTaxi, eu vejo isso claramente na Singu. Né? Essas mulheres, elas não querem emprego, elas não querem ser vinculadas a um salão. Ela quer trabalho. Por que ela quer trabalho? Porque ela quer fazer a agenda dela. Ela quer pegar uma terça-feira e falar, terça-feira eu não vou trabalhar, minha filha está doente, eu quero ficar com a minha filha. Mas domingo ela trabalha. Ela quer começar a trabalhar às 7 da manhã e parar às 10 da noite. Por quê? Porque ela tem o sonho de, sei lá, colocar a filha dela num colégio particular, e ela precisa pagar umas dívidas que ela tem, então ela vai catch up com isso, ela vai trabalhar mais, que a média é para ganhar mais, para ganhar seus 4 a 6 mil reais lá, que é o que esse cohorte que trabalha mais chega a ganhar conosco. O emprego, principalmente o emprego regido por essa legislação arcaica, né, para a CLT, não permite que a pessoa consiga controlar sua agenda, né, controlar seus proventos. O trabalho, sim. E com essa nova economia, né, essa economia 4.0, que nós, na indústria de tecnologia, estamos ajudando a fomentar, ela permite com que as pessoas tenham acesso a trabalho. Então, se você é capacitado, por exemplo, para fazer massagem, e você vai passar pelo nosso processo seletivo, se passar no nosso processo seletivo, no dia seguinte você está plugado na Singu. Né? Checou sua ficha criminal, fez o teste lá, passou, está tudo certinho, não tem dívida, não tem dívida com a justiça, nada disso, vai entrar no nosso time e vai ter acesso a uma base de centenas de milhares de clientes. Né? No dia seguinte você está fazendo dinheiro. E você controla a sua agenda. Né? Então, acho que a gente tem que começar a olhar, e eu digo isso porque aqui tem muitos empreendedores, eu encontrei com alguns ali na parte de trás do evento, cria-se muitas oportunidades para negócios também. Né? Então, por exemplo, o que a gente começou a fazer em Singu agora é dar acesso a esse cohort da população a serviços financeiros. Essas pessoas, elas não têm acesso a serviços financeiros. Né? Mal têm conta em banco. Quanto mais acesso a crédito e a serviços financeiros. A gente já faz adiantamento de recebível para essas mulheres. E eu vi que isso era importante, o meu time via que isso era importante, porque a gente percebia que essas pessoas não têm reserva de capital. Então, elas geralmente recebiam nos salões ali dia 15 e dia 30. Mas e se a filha dela precisar de um remédio? Como é que ela compra? Pendura? Não existe mais com o advento do cartão de crédito. Cartão de crédito elas não têm. Então, a gente começou a fazer adiantamento de recebível para elas, a gente paga, em 2 horas depois do serviço realizado, a gente paga essas pessoas, né, com serviço de adiantamento de recebível. Então, o primeiro serviço financeiro que a gente dá acesso a essas pessoas. Estamos em processo agora para implantar nos próximos 6 meses, devido à burocracia brasileira, vamos demorar pelo menos 6 meses para começar a emprestar dinheiro para essas pessoas. Olha só, hein? Eu quero emprestar dinheiro para um cohort da população que nem o Itaú quer, que ninguém quer emprestar dinheiro para eles, e mesmo assim o Estado não me permite emprestar dinheiro para essas pessoas. Eu tenho que entrar num processo junto ao Banco Central, deixar o cheque fiduciário, fazer todo um processo para depois começar a emprestar dinheiro, né? Querendo fazer um trabalho que o Estado não é competente para fazer, que a indústria privada não enxerga como fazer, e eu posso fazer porque eu sou o detentor do recebível dos recebíveis dessas pessoas. Eu tenho raio-x da conta dela. Então, eu sei quanto que eu posso emprestar para essas pessoas. Eu não vou tomar default. Né? Faz muito sentido para elas eu emprestar, eu dar acesso a crédito às pessoas, e faz sentido para o meu negócio, que eu me torno ainda mais relevante na vida dessas pessoas. Então, por isso que eu estou tirando um pouco essa pecha de emprego e falando um pouco de trabalho, porque vão surgir oportunidades como essa que a gente enxergou, de acoplar serviços financeiros àquilo que a gente está fazendo. E vão surgir oportunidades também para que os burocratas, os candidatos à vida pública, repensem esse modelo de trabalho. Né? Então, como que a gente vai suportar os empreendedores que estão querendo gerar trabalho e não emprego? Né? A gente tem alguns andamentos aí jurídicos já caminhando para facilitar um pouco mais esse trabalho, mas mesmo assim, a gente precisa de muito suporte. Por exemplo, se eu quisesse lançar agora um serviço de crédito da Singu amanhã, eu não posso, né? Eu vou demorar pelo menos 6 meses, mais uma vez repito, pelo menos 6 meses para emprestar dinheiro para um grupo da população que ninguém quer emprestar. Então, esse é o ponto número 1, a lei de trabalho. Você me perguntou do nosso modelo de contratação. Né? Tem um livro que mudou a minha vida, eu li, se eu não me engano, posso estar errado, mas 2012 ou 2013, que teve uma época na EasyTaxi que eu contratava por volta de 50 pessoas por semana. E era muito desafiante, porque eu contratava aí por volta de 50 pessoas por semana, digamos que pelo menos 10% disso era eu que contratava, que eram as principais lideranças. Né? Culturas diferentes. Então, ao mesmo tempo que eu estava contratando uma pessoa, literalmente, na Coreia, eu estava contratando no México e na Nigéria. Eu precisava saber um processo que fosse escalável de entrevista e validação de capacidade para poder colocar essas pessoas no negócio que crescia ali a taxas absurdas, né? 200%, 300% ao mês.
Como que a gente fez isso, né? No livro do Google, né, que chama How Google Works, é um livro que acho que todo gestor deveria ler, o Google demonstra alguns dos processos que ele utiliza que são extremamente escaláveis para poder contratar uma pessoa. Uma dessas, o nosso candidato a governador aqui de Minas falou, que é a gente olhar muito mais a capacidade prática de execução do que a capacidade teórica, porque a capacidade teórica, ela engana muito. Então, no nosso processo de seleção em Singu, por exemplo, primeiro a gente manda um teste, né, um teste online. Se for cargo de gestão, por exemplo, a gente manda um case, né, se for cargo de TI, a gente manda uma pequena implementação, alguma criação que esse candidato tem que fazer. A partir do momento que a pessoa faz esse teste, a gente entra no filtro de entrevista, e essa entrevista geralmente passa por áreas distintas, para ter percepções diferentes, que é o quanto que essa pessoa está alinhada com a nossa cultura, o quanto que ela tem de capacidade, aí sim, teórica, de abordar as questões que vão ser necessárias para ela na empresa, e o quanto que a gente confia que essa pessoa vai executar os trabalhos que ela tem que fazer com a agilidade que precisa numa empresa de crescimento exponencial. Esses 3 fatores é o que permeiam o processo de contratação da Google e que eu absorvi, que eu executo hoje em dia. Alexandre, você tem funcionário antigo na sua empresa, não tem? Funcionário desde 2000 e tantos, assim, 2003, que eu pesquisei. Como que foi? Porque você tinha um cabelão, né? Pode contar? Você tinha um cabelão, assim, quando você entrou na empresa, e simplesmente você tomou a mesa do seu pai e teve que todo mundo te olhar. Como que foi essa mudança? E não só essa mudança, até hoje, né? A empresa duplicou ou triplicou? Quantas vezes a empresa cresceu mais? De 30 milhões para 3 bilhões? Só botar uns zeros a mais, já chega lá. A fábrica, a primeira planta que você fez, ela duplicou já, não foi isso? Sim, várias vezes. Quando meu pai desapareceu, eu tinha um cabelão até aqui, e surgiu um boato de que a empresa ia ser chefiada por um moleque drogado. Então, que ia quebrar em 3 meses e tal. Aí eu fiquei pensando de onde poderia ter surgido esse boato. Até que eu fui ao espelho, e aí eu parei para pensar assim, falei, caramba, eu acho que eu preciso cortar o cabelo. Aí depois que eu cortei o cabelo, os negócios começaram a melhorar. Os funcionários ficaram bem. Não, mas foi um desafio muito grande de liderança, né? Tinha pessoas lá que já estavam há 10 anos de casa, e eu tinha 24 anos na época, e 200 funcionários. Então, eu acho que uma coisa que foi chave foi eles perceberem muita franqueza, né? Eu deixei muito claro, chamei todo mundo à mesa, falei, olha, agora eu estou com a disposição para tocar isso aqui, eu quero dar continuidade ao trabalho, e eu vou precisar muito da experiência de vocês, para aprender com vocês e poder ir fazendo as coisas com menos de erro possível, né? Erros vão acontecendo, a nossa sorte é que a gente foi sempre testando os conceitos antes de implantar, né? Eu acho que é importante errar ao longo do caminho empreendedor, mas o Brasil não dá margem para muitos erros. Então, a legislação, por exemplo, de falência no Brasil é terrível, é uma das piores do mundo. Se você quebrar no Brasil, praticamente você nunca mais vai sair do atoleiro. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, no Vale do Silício, se você quebra 1, 2 vezes, é tipo medalha no peito de experiência, né? É visto de outra forma. Então, a gente foi arriscando aqui e ali, lancei uma série de produtos que fracassaram, fiz um monte de bobagem. Mês passado, por exemplo, nós fizemos uma mudança na política, que eu cheguei para a equipe e falei, gente, tive uma ideia genial. Geralmente, 90% das grandes burradas da Multilaser começam com essa frase, né? Ideia genial. Tive uma ideia genial. Aí eu mudamos clientes tudo de canal, peguei um monte de cliente para lá e para cá, e a sorte é que antes de implantar, eu peguei só alguns clientes da nossa base. Hoje na Multilaser vende para mais de 15 mil clientes diferentes, né? Nós temos 15 mil clientes. Eu peguei um lote de 1.000 clientes com porte menor, e aí essa ideia genial, 3 meses depois, perdi 2/3 dos clientes. E aí a brincadeira toda custou R$250 mil. Felizmente para a Multilaser pesa pouco hoje, né? Arrumamos rapidamente, né? Então a nossa ideia é sempre assim, pense grande, comece pequeno e vai fazer uma gestão pelas evidências, né? Tentar sempre a evidência e o melhor argumento, a melhor lógica vencer as discussões. Nessa escala, a escala do Daniel também é parecida. Você tem que... Eu vi que, assim, sempre, quando você pega um cliente muito grande, modifica alguma tecnologia, ou você testa a tecnologia, teve os processamentos lá dentro, o forno super tecnológico,
e crescendo muito rápido a empresa, vários contratos sendo fechados muito rápido, e isso também requer muita mão de obra, muita gente trabalhando para você. Como que é o treinamento? Seu RH pira ou você tem alguma mágica? Eu fiquei sabendo que tem até novela, alguma coisa assim. Conta para a gente um pouco essa história. O legal é fazer isso, né, de fazer as coisas olhando diferente, de prático. Não adianta falar e não fazer. E costumo dizer muito na Sapori, e para as pessoas que estão trabalhando nas outras companhias agora da gente, então eu costumo dizer assim, se você não permitir o erro, dificilmente você vai criar. Nada existe pronto, você tem que fazer, claro, não pode repetir. A primeira do primeiro faz um piloto e depois starta ele de acordo com o resultado do piloto. Mas o que eu posso dizer é que nós temos, mais importante do que a gente faz, é como a gente faz. E a gente descobriu que não adiantava para o nosso pessoal se sentar numa sala, fazer um monte de explicação. E aí fomos atrás das tecnologias e vimos que era mais fácil com novela. Capítulos de novela. Então a gente traz atores com cara de nutricionista, de chefe de cozinha, de atendente, e cria cenas do dia a dia dando certo e errado. É impressionante como isso virou e como as pessoas aderem muito mais rapidamente a se verem em capítulos pequenos, nós estamos falando de 4 a 6 minutos, no máximo, geralmente são 2 minutos, onde você coloca a questões práticas, e aí adere muito mais rápido. Com isso, nós temos mais de 5 milhões de horas de treinamento. E empreender significa você olhar as coisas diferentes. Quando eu disse, mas então criar um monstro grande disso aí, né? E hoje nós estamos junto com o Grupo SEB, criando um curso aprovado pelo MEC para dar cursos de pós-graduação, graduação, até as pessoas que estão no Pará, no Maranhão, em outros lugares que não têm acesso, as pessoas vão poder se desenvolver à distância. Então, realmente não tem jeito, é gestão e oportunidades. E saber que você tem que fazer, porque a inovação dói, e é a mesma coisa que uma cirurgia plástica. É para melhor, mas no começo vira um monstro. Então, aí, como é que você faz? Geralmente, você desiste. Né? Você diz, não deu certo, vamos embora. Principalmente numa área técnica como a nossa. Mas se você insistir, fazer, recriar, aí você vai ver que, geralmente, aquilo que não dá certo de início, é o que vai dar muito certo depois. Aí tem que criar isso na educação, nas aulas de treinamento. Dizer para as pessoas, ousa, faça a diferença, faça diferente. No discurso é fácil, mas se você não tiver regras para fazer isso, você pode descambar a empresa. Então, cria métodos fáceis, práticos, e hoje nós temos aonde fazer isso com o grupo de educação consagrado no Brasil, que vamos ser o cavalo que vai levar para todo o nosso segmento de bares, restaurantes, similares. Saiu o nome da Escola Sapori e está sendo um business onde nós temos o joint venture hoje. Virou business. Essa questão da inovação, e às vezes vira um outro business, envolve a palavra que foi muito falado aqui, na hora do almoço também, a disrupção. Hoje está tudo mudando muito rápido, e algo que existia, hoje já não existe, amanhã não existe mais. Completamente sai. A gente pega o telefone, quanta coisa cabe aqui dentro, e que existia como gadget, e a gente tinha que carregar uma bolsa cheia de coisa. Só que, ao mesmo tempo que exige dos empresários, dos empreendedores, uma velocidade muito grande para acompanhar essa disrupção, a gente também tem um Estado gordo, grande, que fica segurando os empreendedores. E aí eu queria que a gente discutisse isso um pouco aqui, principalmente com um exemplo bem real. O Thales, por exemplo, que vai ter que enfrentar agora, como que chama, Thales, o processo de liquidação financeira de marketplace, que você comentou que vai surgir agora. O Alexandre, que teve que montar uma fábrica de memória, porque o governo brasileiro exigiu que as memórias fossem fabricadas aqui no Brasil. Quantas coisas o Zema não vive todos os dias nas empresas, principalmente na candidatura dele agora, de várias coisas que te proíbe de atuar, mesmo estando no seu próprio estabelecimento. Quantas coisas o Daniel viveu, até questão de propina, pessoas pedindo CVM, né? Então, assim, é importante a gente discutir isso aqui, porque tem muito empreendedor que vive isso diariamente, e acha que quem está aqui no palco não vive isso, e vive muito, né? Você quer começar a falar, Thales? Posso falar. Inclusive, eu queria começar destacando o fato que, pelo menos para mim, foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando em disrupção na política, né? Eu fiquei hipnotizado com o discurso do Salim. Eu até falei isso nos meus perfis públicos. Eu nunca tinha visto alguém que eu chamo da velha guarda falando com tanta propriedade e tanta coragem de política quanto o Salim falou. Eu fiquei de verdade apaixonado, Salim, a forma como você falou, porque eu sou muito criticado pelos meus peers de trabalho
pela forma com veemência com a qual eu falo de burocratas, falo de Estado, em veículos públicos, em redes de TV. E eu vi você fazendo até com mais veemência do que eu faço e com mais propriedade. Isso, para a minha geração, é muito importante, ter esse tipo de exemplo, né? Que é o contrário do exemplo daquele empresário que eu abomino, né? Que é o empresário vaselina, é o empresário amiguinho de burocrata, e você é o contrário, né? Você fomenta a liberdade e defende com veemência seus valores, né? Isso, para mim, é muito importante ter esse tipo de exemplo aqui perto de mim, perto da minha realidade. Agora, você citou o fato da gente, pelo menos no meu setor, enfrentar agora uma regulação que o Banco Central quer passar, que é a obrigação de liquidação diária dos marketplaces, né? Veja bem, né? Você cortar na carne em prol daquilo que você acredita, para mim é a maior prova que você tem de coerência, né? Para mim, essa regulação seria ótimo, porque eu já tenho condição, tenho time, capital suficiente para montar um time financeiro para poder fazer essa operação ali, para agradar o Banco Central, que é fazer a liquidação diária. Só que vão ser eu e mais uns 3 ou 4, de conta na mão aqui, quem tem condição de colocar para rodar isso que o Banco Central quer. O que vai acontecer, se de fato essa regulação passar, é que você vai manter os grandes e fazê-los ainda maior, vai matar quem está crescendo e impedir que surjam novos competidores. Essa que é a verdade. Né? E vão começar daqui a pouco a falar, mas alguém precisa fazer isso. Aí vai surgir algum maluco aí, e vai começar a criar aplicativo, por exemplo, de táxi da prefeitura. Imagina se algum louco fizesse isso, né? Aplicativo de táxi da prefeitura. Imagina que isso não vai acontecer no Brasil, né? Que pena que aconteceu. Vai ser a mesma coisa em outros setores, né? Enfim, eles vão começar a colocar essa responsabilidade de criar esses negócios na mão das prefeituras, na mão dos estados, e quem vai pagar a conta é o contribuinte. Não existe a menor chance de um burocrata no setor público conseguir tocar com a mesma eficiência que o empreendedor tocaria esse modelo de negócio, principalmente esse modelo que é extremamente complexo, né? Então, de novo, eu vejo, pelo menos no Banco Central, né, essa tentativa, eu vejo uma forma legítima de tentar proteger os trabalhadores, né, que é, bom, eu preciso garantir que essas pessoas vão receber pelo fato de elas terem trabalhado, mas essa regulação, eu vejo que, pelo menos, ao meu ver, no meu setor, vai impedir que novos comecem, porque é impossível você começar empreendendo com um departamento financeiro organizado e com gente capacitada para poder fazer liquidação diária. Isso não vai acontecer, né? E o que a gente precisa, na verdade, agora, é ter pessoas que não tenham tanta desconexão com a realidade, né? Eles ficam lá no seu palácio, lá em Brasília, completamente desconexos com a realidade de quem de fato produz aqui, quem de fato produz riqueza no Brasil, que somos nós, quem trabalha, quem empreende, e acabam querendo passar algum tipo de projeto, querendo fazer alguma coisa. A impressão que eu tenho é para mostrar serviço, né? Quando mostra alguma coisa, fala, não, preciso passar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Faz alguma lei aí, passa alguma coisa, só para falar que a gente fez alguma coisa. Mas é uma desconexão com a realidade gigante, porque você está punindo, em tese está punindo o empreendedor, mas você pune muito mais, principalmente no caso dos marketplaces, né, pune muito mais quem se beneficia desse advento para poder ter um sustento para a sua família. Alexandre, como que foi essa história? Você montou uma fábrica porque o governo deu uma canetada, simplesmente falando que você tinha que fabricar as suas memórias no Brasil. A questão da regulamentação é muito pesada, né? O governo, em um determinado momento, decidiu que a memória deveria ser feita no Brasil e que as empresas do ramo eletroeletrônico precisariam comprar 50% de memória nacional. E outra coisa que preocupa muito são as mudanças de regra, né? Em março de 2016, a presidenta, na época, Dilma, decidiu pela renovação de alguns benefícios fiscais para quem produz de informática. Então, ela estendeu até 2018, a chamada Lei do Bem. As indústrias fizeram seus planejamentos. Eu, por exemplo, fiz um investimento de 20 milhões em novas máquinas, baseadas nessa decisão do governo, dos órgãos públicos. Passa 3 meses depois, a presidenta decide que, na verdade, está faltando dinheiro e que é melhor não ter essa lei. E cancelam, do nada, os incentivos fiscais sobre os quais se baseavam todos os nossos planejamentos, né? Foi 3 meses depois do governo dizer tem incentivo, falaram que não tem. E eu acho que, se a gente listar os top 100 problemas do Brasil, todos os 100, de uma forma ou de outra,
estão ligados à forma como o Estado brasileiro funciona, né? O Estado brasileiro está na raiz do problema número 1 até o número 100 que tem nesse país. E, na minha opinião, isso tudo está voltado, em última análise, a algumas ideias, porque o Estado não é como se estivesse em Marte, flutuando em outro planeta. O Estado ele é o reflexo do coração e da mente dos seus cidadãos, né? Como diria George Bernard Shaw, democracia é um instrumento perfeito para garantir que a gente tenha exatamente o governo que a gente merece, né? Quais são essas ideias? São 3, na minha opinião, que são as mais perversas que acabam com o Brasil. A ideia do Estado como uma grande babá, né? O Estado enquanto babá, que tem que me dar coisas, né? O bom político é o que me dá coisas, o bom Estado é aquele que me dá coisas, no sentido de assistencial mesmo, e emprego, e cargo público, e verba disso, e vale aquilo, etc. A segunda ideia é o empreendedor enquanto um malvadão, né? Essa é uma ideia típica do pensamento latino-americano atrasado, né? Não o empreendedor como motor da economia, como agregador de capital, ideias, gente, e sim o empreendedor como um malvadão que vai explorar, né? Então, que ele tem que ser esmagado, ele tem que ser taxado, tem que ser regulado, né? E a última ideia é Brasília enquanto uma província de Marte, que não tem nada a ver com a gente, né? Então, o mesmo povo que esbraveja contra a corrupção na Petrobras é o cara que joga papel na rua, é o cara que faz um recibo de táxi a maior para lesar a sua empresa, que pega um atestado falso, né? É a ideia de que a macrocorrupção ela não é um grande rio que começou na microcorrupção. E aí, para virar o jogo no Brasil, na minha opinião, só cortando realmente o cordão umbilical desses 3 conceitos. E, obviamente, colocando no poder, porque quem está no poder impacta muito, representantes que estejam comprometidos a cortar esses cordões umbilicais e desconstruir o Estado como ele é hoje. Para cortar esse cordão umbilical e as coisas mudarem realmente, precisa ter engajamento e protagonismo. Eu queria voltar agora à continuidade dessa pergunta para a gente mudar um pouco o assunto. A questão do engajamento cívico, o engajamento com a mudança, se virar um protagonista dessa mudança e não ficar só esperando fazer o micro. Zema, como que você tem feito isso, fomentado isso no Brasil, desde na sua atuação como empresário, como empreendedor, até agora se colocando? Não tem um engajamento maior que esse, se colocar à disposição. Comenta para a gente um pouco. Sinceramente, essa questão do engajamento é essencial. Isso eu diria que é como um lubrificante na gestão, que faz a coisa acontecer. E no meu caso específico, eu sempre preguei para todos os líderes da minha empresa que eles precisavam ser o exemplo. Se você está cobrando organização da sua equipe, seja organizado. Se você está cobrando pontualidade da sua equipe, seja pontual e assim por diante. E sempre também procurei eu mesmo dar esse exemplo. O meu pai, que está com 76 anos de idade, até hoje ele se orgulha de falar que ele é o primeiro que chega na empresa, porque todo dia, 6h30 da manhã, ele está no escritório. Então, são coisas desse tipo que eu vejo que realmente fazem acontecer. E já que você entrou na questão da política, 2 pontos que eu já propus, um deles até registrei em cartório. Um deles é que eu quero ser o primeiro governador de Minas que vou morar na minha residência e não num palácio, porque eu gosto muito... Gosto muito de mencionar que os nossos políticos esqueceram que a monarquia acabou há 130 anos atrás. Eles ainda se consideram parte da nobreza e da corte. Acho que só não andam de carruagens porque já existe automóvel. Caso contrário, eles ainda iriam querer como a rainha da Inglaterra. E outro ponto também, que está dentro da mesma linha, que eu registrei em cartório, é que só vou receber o meu salário quando todo o funcionalismo e pensionistas do Estado já estiverem em dia. Caso contrário, ele fica em suspenso. Então, mais uma vez, é a questão de exemplo. Muito bom.
Dando 7 minutos para finalizar, eu já recebi um recadinho aqui do presidente, e eu obedeço o presidente. Então é o seguinte, eu queria que cada um, num pitch, igualzinho o pitch de elevador, aí 2 minutinhos, máximo, falasse sobre uma alfinetada que eu recebi aqui no celular de uma pessoa, que falou assim, e a mulher, e o papel da mulher no trabalho? Eu acho que a gente poderia levar essa reflexão um pouco maior. Nós, como indivíduos, o que a gente pode fazer para se colocar melhor no ambiente de trabalho, no ambiente político e na vida, para ter mais espaço, para ser mais efetivo? Porque não é uma questão de ser, você foi predeterminado a seguir um caminho. E eu acho que aqui todos podem contar essa história, né, Thales? Né, porque eu também sou do interior, também vim de uma família mais simples, e não é porque você teve essa origem que você está predeterminado a um caminho. É sua escolha. Então, eu queria que vocês passassem uma mensagem, cada um de vocês deixasse uma mensagem para quem está sentado, de que o protagonismo é uma questão também de correr atrás, escolha e persistência. Concordo plenamente, Carol. Lembrando que hoje no Congresso Nacional nós temos apenas 10% de mulheres. Então, a própria classe política está muito mal representada pelas mulheres. Muitas empresas, dependendo do ramo de atividade, você tem um percentual grande, igual na nossa empresa, mais da metade do quadro é formado por mulheres, mas eu acho que nós temos de olhar a questão num quadro mais amplo, histórico. As mulheres vêm ganhando espaço, isso é altamente positivo. A questão de não votarem até algum tempo atrás, a questão de não trabalharem, hoje já terem uma presença bastante grande no mercado de trabalho, e vejo que elas, em muitas tarefas, em muitas funções, são melhores do que os homens pelas próprias características inerentes que têm. A questão de serem mais atenciosas, mais detalhistas, olharem mais o lado humano, e vejo que a própria modernização da economia e do Brasil vai fazer com que isso aflore naturalmente. Eu acho que o protagonismo, de modo geral, é baseado para mim em 3 pilares. O primeiro pilar de liderança é você saber colocar o time na frente, né? O time tem que sentir que o líder está jogando para o time, né? Que ele vai crescer com você, que você vai dar o brilho para o time, dar valorização para o time, né? Que à medida que a sua empresa vai crescendo, o time vai junto. Segundo ponto, a franqueza e ser verdadeiro com seu estilo. Existem os mais variados estilos possíveis de liderança. Tem gente mais turrona, tem gente que é mais afável, tem gente que fala devagarzinho, escuta primeiro, tem gente que é mais impulsiva. E é impressionante, não tem um modelo de líder efetivo específico. O modelo de líder que para mim funciona é aquele que é realmente ele mesmo perante ao time, totalmente transparente, que a pessoa sabe que é uma cara só, não tem máscaras, né? E a terceira coisa que para mim é fundamental é ser um amante dos defeitos, amante dos problemas. Quando aparece um problema na Multilaser, e vira e mexe aparece um problema, tal produto está dando pau, a entrega no Piauí está toda zoada, não está chegando produto, está dando problema fiscal na burocracia tal. Cada vez que chega um problema, eu começo assim, a tremer de ansiedade e energia. Eu quero saber os detalhes, tal, porque é desses problemas que vieram as grandes ideias que transformaram a empresa. Não é do tudo bem, não é do escritório, é de você estar na rua, na ponta, né, visitando clientes, olhando as coisas, né. Hoje, por exemplo, eu estive num cliente aqui em BH, de manhã eu estava visitando um cliente, e descobri um baita problema lá de classificação fiscal, e descobri que a gente não estava girando o produto, porque estava o produto classificado na código errado, e o tributo era bem menor do que a gente estava pagando. Então, é de ir na ponta e ver os problemas, e na medida que você vai resolvendo os problemas focando nisso, vem um prazer muito grande de trabalhar. Para mim, o grande prazer, mais do que olhar para trás e ver que fez 1 bilhão, 2 bilhão, 3 bilhão a empresa, é você ir resolvendo os problemas. Quanto ao tema das mulheres, só para não deixar sem responder, eu sou uma pessoa, eu acho que discriminar mulheres em relação ao trabalho é uma coisa abominável. Mulheres têm tanta capacidade quanto homens de trabalhar e ganhar bem, e não mais nem menos. Então, eu acho que, na mesma função,
sou contra qualquer tipo de discriminação salarial, e isso está na CLT já previsto. A diferença salarial que tem entre homens e mulheres, posso até tomar umas pedradas por isso, acho que vem menos de discriminação contra as mulheres e mais outros fatores que existem, né? Historicamente, segundo o IBGE, os homens começam a carreira 1 ano e pouco antes das mulheres. Então, deve-se mais a tempo de carreira mais longo do que pura discriminação e tal. Porque, por exemplo, eu adoraria ter uma empresa então, só de mulheres. Se a mulher ganhar 20% a menos para fazer a mesma coisa, então eu, como empresário, vou mandar embora todos os homens da minha empresa e ter só a mulher e economizar 20%. Então, acho que não é tão explicável assim, e sim outros fatores aí socioculturais de tempo de carreira. A mulher, às vezes, faz uma pausa para ter os filhos, tudo, então acaba tendo como efeito homens tendo carreiras mais longas. Então, um cara que tem 8 anos de carreira vai ganhar mais do que uma mulher que tem 4 anos de carreira. Mas, se você tirar essa discrepância, a diferença salarial fica praticamente irrelevante. Aproveita e fala do seu livro. Não pode deixar que é nada easy, a vida é nada easy. Inclusive, eu ia contar uma história, respondendo essa questão das mulheres, que tem no Nada Easy, né? Nada Easy meu livro é um best-seller de gestão, que a gente escreveu tem mais ou menos 1 ano. E ali eu conto esse caso que a gente viveu na Arábia Saudita. Eu como um libertário, né, eu sempre preguei esse negócio de igualdade de gênero, né? Apesar de qualquer crença política, eu achava que foi criado pela minha avó, né, e pelo meu avô, então eu sempre tive essa referência de uma mulher forte, trabalhadora, tá? E aí na EasyTax, né, de novo, né, eu disse aqui anteriormente que eu realmente acredito que não existe prova maior de você, de fato, walk the talk do que você cortar na carne para fazer. Eu recebi uma carta oficial do Principado da Arábia Saudita pedindo para explicar por que a gente, no dia da eleição, a primeira eleição na história da Arábia Saudita, em 2015, que eles permitiram que a mulher votasse, no dia da eleição, a EasyTax mandou um voucher de corrida de graça para todas as mulheres no país, né? E a gente pediu para ser explicado por que isso foi feito. Se não foi uma decisão minha, que me orgulha ainda mais, foi uma decisão do meu time. Eu coloquei uma CEO mulher na Arábia Saudita naquela ocasião. Peguei uma menina de Stanford que queria voltar para o país, e ela na época ainda me falou, mas Thales, eu não vou conseguir contratar ninguém, que ninguém trabalha para mulher em país árabe. Daí eu falei, ótimo, bom que a gente já filtra esse tipo de babaca que eu não quero na empresa. Então você vai conseguir contratar sim, e vai contratar os melhores, né? E foi dito e feito, né? Era um país muito importante para a gente, a nossa gestão, e a gente, enfim, quando deu essa bronca, eu assumi isso junto ao conselho, quase foi retirado, inclusive, da diretoria executiva, por causa dessa ação que a gente fez. Mas porque a parte da cultura do negócio era isso, né? Que a gente não pode, de forma alguma, olhar nada mais do que a capacidade de execução. E aí eu levo para o ponto principal da pergunta, que é de protagonismo, né? Protagonismo, para mim, se resume em uma palavra: execução. Sem bullshit, sem mimimi. Chama a responsabilidade para o seu peito. Em vez de arrumar desculpinha, não deu certo por causa disso, não deu certo por causa daquilo, o momento não era favorável. Meu amigo, não deu certo por causa de você. Né? Todo mundo passa por problemas. Nunca na vida de ninguém aqui, profissional, enquanto um executivo, enquanto empresário, em nenhum momento da nossa vida teve um momento perfeito para fazer algo. Sempre tinha um problema. Né? E você pode usar esse problema como desculpa e não fazer, e depois ficar se justificando, ou você pode resolver o negócio, dar um jeito de fazer acontecer. Protagonismo é isso. Cut the bullshit e faz o negócio acontecer. Vamos lá, Daniel. Então eu já tenho o privilégio de já ter nascido numa... A empresa nossa tem mais de 75% de mulheres, em todos os cargos. Então a gente está... Essa questão para nós já é uma realidade, não é competição. O que eu diria é que o empresário, e principalmente o empreendedor, ele abre a porta. Depois você precisa de pessoas boas, porque são as pessoas que, de fato, que fazem a empresa. E a gestão ajuda muito, ou seja, não existe nada sem gestão clara. Então, à medida que você consegue colocar número nas atividades das pessoas, mais do que você buscar a mais delas, é você mostrar como ela evolui sobre alguma coisa prática que você consegue. Pô, hoje você lava 100 pratos. Você já supera essa manhã, você lavar 101. É tão simples quanto isso. Então, a gestão faz a pessoa sair com o dever cumprido. Olha, eu fiz aquilo. E uma empresa levada nisso trata as pessoas às claras. E você conseguir levar os propósitos todos, que tem um propósito, a pessoa saber que está trabalhando com um propósito, transformar em números,
você consegue a decisão de todas as pessoas de uma forma muito clara e fácil. E, bom, se a gente vai falar de dificuldades, eu acho que não importa o que fazem com a gente. O importante é o que a gente faz com o que fazem com a gente. E acho que essa que é o grande negócio de você olhar, e aqui você tem vários exemplos, não olhar o copo meio vazio, e sim olhar ele muito cheio, olhar meio cheio. E não pense pequeno, não, pense grande, porque é isso que nos reserva para todos nós. Muito obrigada pela atenção de todos, principalmente em nome do Instituto de Formação de Líderes de BH, que a gente trabalha a formação dos líderes na sua independência intelectual, emocional e financeira, sob os valores de liberdade. Hoje aqui a gente teve na prática visualizado isso. Então, obrigada, Daniel, obrigada, Thales, obrigada, Alexandre, obrigada, Romeu, pela disposição de estar aqui, a abertura de debater esse assunto. Obrigada, gente. Agradecemos mais uma vez aos nossos painelistas e à nossa moderadora. Pedimos a todos que ocupem seus lugares na nossa plateia. Tivemos muitos momentos importantes nesta tarde, mas ainda temos muita coisa para acontecer e vamos ter agora um painel bastante especial. Nós queremos convidar ao palco Yaron Brook. Yaron Brook é presidente do Ayn Rand Institute, palestrante de renome internacional e autor de vários best-sellers. Fiquem, portanto, com a palestra de Yaron Brook. Thank you. I've got some bad news. The bad news is I'm now be giving this talk in Portuguese. But of course, that's also the good news, because I only know 3 words in Portuguese. Tudo bem, I'm sure I destroyed that. Obrigado and juntos. Wouldn't make a good speech if I had to do all 3. So this is my 4th time in Brazil, and we've traveled all over the country and visited a lot of different places. And when you travel around Brazil, what you discover is that the people are amazing. I mean, the friendliest people in the world. They seem to be hardworking. There is a energy, a vibrancy, a certain, sense of joy in the air. It's a beautiful country. It's a big country. It has massive amounts of natural resources. So the question that has to come to anybody's mind who travels around Brazil is, why are you so poor? Because you're pretty poor. Why? You have great people. You have natural resources. The Marxists will tell you that's all it takes. A little bit of gold and